Muito boa noite, rubro-negro, rubro-negra, espalhado por cada cantinho desse Brasil e por esse mundão afora. Sejam todos bem-vindos ao canal André Rocha Fla. Hoje quero te convidar a estar acompanhando esse vídeo aqui, onde estarei falando sobre o nosso treinador Sampaoli. Será que a gente já pode traçar algum tipo de projeção para esse trabalho que ainda se encontra no início, tendo em vista que São Paulo chega no clube no início de abril, né? E se a gente for pensar assim, abril, maio, junho, um trabalho que não tem 3 meses. Mas já é possível a gente fazer algum tipo de análise? Será que podemos, assim, fazer alguma projeção? E desde já eu queria ouvir a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Coloque aí o que você está achando do trabalho do Sampaoli até então no Flamengo. Você está confiando nesse trabalho? Acha que a gente pode colher bons frutos daquilo que a gente já começa a ver acontecer no Flamengo? Então vem comigo e vamos nessa e vamos aqui traçar alguns pontos muito interessantes desse trabalho que já está no início, mas que já traz uma marca e que já me deixa assim bem esperançoso. Antes de propriamente entrar no tema, eu quero te convidar a deixar o seu like aí no vídeo, dar essa moral. Se você ainda não é inscrito, nos conceda essa honra. Seja mais um inscrito aqui no canal André Rocha. Estarei aqui fazendo lives, gravando vídeos com temas importantes sobre o universo rubro-negro. Então seja mais um nesse time para que a gente possa junto, porque ninguém faz nenhum trabalho sozinho, e assim sendo você possa fazer parte desse time que está iniciando um trabalho aqui que não tem nem 2 semanas que a gente iniciou esse trabalho. Então vamos lá, pessoal. Então, quando eu pergunto e falo sobre essa questão do trabalho do Sampaoli, é evidente que cada um tem uma leitura e uma percepção e ninguém está certo e ninguém está errado. É a sua vivência, é a sua forma como você está vendo o trabalho. E para que, antes da gente entrar propriamente no trabalho do Sampaoli, é necessário a gente entender que Sampaoli chega em abril num cenário muito ruim. O clima no clube, o pior possível, depois de uma eliminação para o Fluminense. Eliminação não, depois de uma perda de um título para o Fluminense no estadual de 2023. Um elenco que, infelizmente, em 2 jogos, consegue uma vitória de 2-0 no primeiro jogo. E no segundo jogo, onde a torcida tinha uma grande esperança de confirmação do título, o Flamengo perde um jogo de 4-1, e aí não tem como ser diferente, gera um clima horroroso dentro do clube. E São Paulo chega justamente nesse cenário muito ruim, um cenário duvidoso, e cabe entender, substituindo o Vitor Pereira, que iniciou um trabalho no início de janeiro e que não durou 3 meses no clube. Quer dizer, não durou 4 meses no clube. Então você vê que uma falta de um planejamento adequado, um entendimento daquilo que a gente quer para o departamento de futebol, vem fazendo com que o clube tenha sequências, infelizmente, de troca de treinadores, temporadas, entra temporada, sai temporada, e a gente não consegue iniciar uma temporada e terminar uma temporada com um treinador fazendo um trabalho, dando, vamos dizer assim, uma sequência, né? Terminando, e São Paulo chega nesse cenário. E aí ele começa fazendo um trabalho onde ele vai ter que trazer o grupo para ele, onde ele vai ter que mexer no vespeiro, um elenco, vamos dizer assim, fisicamente muito mal, um elenco que teve um período de férias assim prolongado. Vitor Pereira inicia um trabalho que a gente bem sabe, com o carro também andando, competições importantes, sem ter uma pré-temporada adequada. Tanto é que nos jogos do estadual ele foi com a equipe titular para poder dar ritmo aos jogadores, e foi um trabalho que infelizmente não vingou, né? Por uma série de questões, uma delas que é impressionante, parece que o Vitor Pereira era outro treinador aqui no Flamengo, né? Um treinador que parece ter sucumbido às questões internas que aconteciam dentro do clube, e aí, infelizmente, o resultado não poderia ser diferente. E ao contrário de outras temporadas, o Flamengo troca o seu treinador logo no início da temporada.
Início de abril, a gente trocando de treinador e Sampaoli inicia um trabalho. Nos seus 6 primeiros jogos, o Flamengo tem 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E aí cabe ressaltar que uma dessas vitórias foi sobre o poderoso Maringá, né, que o Flamengo teve aquela vitória lá de 8-2, e a outra vitória a gente teve sobre o Nublense, né, que a gente ganhou de 2-0 aqui no Maracanã, né? E aí eu queria te dizer uma coisa importante. Quando a gente pensa em 3 derrotas, a gente perde o jogo para o Internacional, 2-1, a gente perde para o Botafogo de 3-2, e depois a gente perde para o Atlético Paranaense fora de casa. 2 jogos fora de casa, Internacional e Atlético Paranaense. 2 jogos que o Flamengo até então não fez uma apresentação tão ruim, mas infelizmente é o resultado que conta. Então, nos 6 primeiros jogos, Sampaoli tem um desempenho muito ruim. O que a gente não poderia e nem pode, de maneira nenhuma, é fazer alguma exigência e achar que poderia ser diferente. Eu acho que uma das grandes críticas que eu tenho ao departamento de futebol é essa incapacidade de fazer a escolha acertada de um treinador e, consequentemente, dando suporte para que esse treinador tenha condições de iniciar e terminar uma temporada, o que infelizmente não acontece. Então é um trabalho que vai acontecendo com o carro andando, ou seja, temporada a pleno vapor. E aí eu costumo dividir esse trabalho nesse início, com 6 partidas, e aí a gente começa um novo corte, onde o Flamengo inicia com uma vitória sobre o Goiás, né? Na verdade, o Flamengo ganha do Goiás em casa em 2-0, e aí tem uma sequência de 10 jogos até então, o último contra o Grêmio, onde a gente conseguiu uma bela vitória de 3-0, num jogo bem interessante, e o Flamengo consegue uma vitória importantíssima, e o Sampaoli alcança uma marca de 10 jogos invictos, 7 vitórias e 3 empates. Então veja, o desempenho melhora e muito, o que dá indício claro de uma evolução do trabalho. Sampaoli começando a romper essa primeira barreira de início de trabalho, com ambiente ruim, torcida cobrando, e no início do trabalho torcida aí também pegando no pé, dizendo que era mais um treinador que ia ser demitido, e aí o Sampaoli começa devagarinho a uma sequência bem interessante, e hoje a gente se encontra a 10 jogos invictos, e na minha opinião, o Flamengo em franca evolução. É evidente que é necessário ainda um crescimento assim enorme em vários aspectos, tático, físico. A equipe em si, ela precisa evoluir. Eu vou trazer alguns dados aqui importantes para vocês, para que a gente possa assim estar fazendo uma análise mais precisa desses 10 jogos. Então a gente faz um corte nesses 6 jogos iniciais, onde o Sampaoli não consegue bons resultados, empatando com o Racing, que sofreu muitas críticas, né, no 1-1 fora de casa, tendo em vista que o Flamengo tinha um jogador a mais e o Racing consegue o empate, e no final acabou sendo até um bom resultado, né? Então, nos últimos 10 jogos, o mais querido venceu 7 vezes, empatou as outras 3, resultando no aproveitamento de 80%. Além disso, e aí são detalhes importantes para a gente trazer para a nossa análise, marcou 19 gols, média de quase 2 por partida, e sofreu apenas 6 no mesmo período. Um Flamengo que tomava muitos gols em vários jogos, né? Tinha um sistema defensivo muito ruim, Vitor Pereira, Paulo Souza, não conseguiram dar, vamos dizer assim, uma sustentação para a equipe nesse quesito do sistema defensivo, um equilíbrio, né? E aí o Sampaoli tem números nesse momento muito interessante para a gente poder discutir. Então sofre apenas 6 gols nesse período aí de recorte de 10 jogos. Dentre outras estatísticas que eu separei aqui para vocês, também vale citar que gerou 29 grandes chances de gol, precisou de apenas 5 tentativas para arrematar e 19 para sofrer um tento. Então,
Eu acho que os números, uma análise somente fria nos números, ela pode nos levar a algum engano. Mas eu não tenho dúvida, se a gente comparar, né, com o trabalho que estava sendo feito anteriormente e olhar para esse recorte, e inclusive trazendo análise para esses 6 primeiros jogos, a gente vê o Flamengo em franca ascensão, né? Lembrando que é um trabalho que ele começa e tem que fazer toda uma reconstrução, recuperação física, recomeçar um trabalho tático, e aí não é da noite para o dia que a gente vai ver o time rendendo, tendo a sua melhor performance, é evidente, né? Mas fica muito claro para mim que a gente já consegue observar uma melhora muito grande da equipe. E aí um ponto importante que me leva a crer, e o título da nossa capa está lá, né? O que podemos falar sobre o trabalho do Sampaoli? Sampaoli pode fazer história no Flamengo, né? E eu acredito muito nisso, meus amigos. O grande trabalho de referência, que muitos falam, inclusive, sem assim demérito nenhum, a referência é o trabalho do Jorge Jesus. E a gente precisa, de todas as formas, quebrar essa barreira. A gente precisa, de fato, torcer para que um treinador, e no caso hoje o Sampaoli, ele consiga fazer um bom trabalho, para que ele possa, de fato, conquistar títulos e ser um técnico vitorioso no Flamengo. Porque estrutura a gente tem, elenco a gente tem, o Sampaoli começa também, um dos pontos importantes dessa reconstrução, a fazer com que a diretoria mude o perfil das suas contratações, né, no sentido de olhar para o mercado sul-americano. A gente vê aí 2 jogadores aí quase confirmados, aí o Alan, que é um volante, jogador do Atlético Mineiro. A gente vê o De La Cruz, outro jogador aí do River, que o Flamengo também está aí em negociações. Então o Flamengo muda o perfil olhando para o mercado sul-americano, olhando aqui para o mercado interno, buscando jogadores que possam de fato fazer diferença. E o perfil anterior era o quê? Ir na Europa, trazer jogadores mais consagrados, com uma idade mais avançada, e é evidente que um ou outro vai dar certo, mas me agradem muito quando o Flamengo muda o perfil e entende que precisa rejuvenescer essa equipe, que precisa rejuvenescer. E o Sampaoli vem nessa linha, fazendo com que a diretoria mude a sua forma de enxergar e, com certeza, dando aí dicas importantes para que o Flamengo seja assertivo em contratações que possam, de fato, fazer com que o elenco fique mais fortalecido. E aí, baseado em quê? Você pode estar me perguntando, né? O que afirma, o que te leva a ter esperança? Porque afirmar a gente não pode nada, porque é um início de trabalho. Mas o que me leva a ter uma esperança muito grande que Sampaoli tem a cara do Flamengo e que ele pode fazer história se tornando um dos treinadores mais vencedores da nossa história, é justamente entender que, seja no futebol, seja em qualquer área, o que dá resultado é trabalho. E Sampaoli, meu amigo, minha amiga, Sampaoli chegou no Flamengo querendo trabalhar, mostrar serviço. O Sampaoli não veio somente com palavras, mas ele veio com sede de trabalho, e isso fica muito claro. Isso fica muito claro. E não só com a postura, você vê que um treinador à beira do campo, com o seu temperamento, que eu costumo dizer, sanguíneo, colérico, ele vibra com a equipe, ele joga junto com a equipe, é um técnico que não mostra uma acomodação, e isso acaba fazendo diferença. É o líder que está ali na beira do gramado. Então, quando o líder está ali sentado, cabisbaixo, abatido, sem dúvida nenhuma isso acaba indo para dentro de campo. E eu quero até lembrar uma cena aqui, que infelizmente aconteceu naquele segundo jogo contra o Fluminense no estadual. O Vitor Pereira, a gente perdendo ali de 2-0, o Vitor Pereira foi sentar no banco. O Vitor Pereira estava lá sentado no banco, cabisbaixo, e o Flamengo entregue dentro de campo. Sabe quando isso vai acontecer com o Sampaoli, meus amigos? Nunca! Nunca! O Sampaoli vai ficar ali correndo e gritando com esses caras o tempo inteiro.
E o Flamengo precisa disso, esse elenco precisa de um cara que tenha esse tipo de postura. É um elenco que precisa olhar para o seu líder e ver que realmente tem autoridade, tem conhecimento. E a palavra trabalho, para mim, ela é determinante. A gente está agora numa data FIFA, onde o Flamengo vai ter aí por volta de 10 dias. E aí foi feito um planejamento e inclusive questionado a ele na entrevista. Qual seria o planejamento? E aí ele disse, segunda e terça folga, jogadores se representam na quarta à tarde, e para recuperar esses 2 dias perdidos, vejam só, mostrando claramente, né, que se fosse por ele nem daria folga. E vocês vejam que ele, desde o início, poucas folgas aconteciam no Flamengo. Poucas folgas aconteciam. Sampaoli começou a introduzir um trabalho ali forte, físico, tático, querendo aproveitar todos os momentos. Uma mudança radical na postura. Por isso eu digo a vocês, trabalho, quando ele é feito de maneira correta, com vontade e de forma séria, ele dá resultado. E não é à toa que o Sampaoli está conduzindo a equipe a 10 jogos invictos, eliminando o Fluminense, que era tido aí pela mídia, inclusive muitos rubro-negros, meus amigos, dizendo que a gente ia ser amassado pelo Fluminense, que era o melhor time do Brasil, e eles, os tricolores, estavam lá, ó, comemorando, porque pegaram a gente nas oitavas, não conhecem o Flamengo de fato, achavam que o Flamengo estava morto. E o Flamengo eliminou o Fluminense com autoridade. Sampaoli preparou muito bem a equipe, tanto no 0-0, quanto no jogo de volta, a vitória de 2-0, superando o treinador aí cotado para a seleção brasileira, dizendo que também era o melhor treinador do Brasil, gerando crise, inclusive, neles. Então, uma sequência muito assim, vamos dizer assim, vultuosa no sentido da gente poder realmente valorizar. Então pegamos uma sequência assim difícil e o Flamengo vem conseguindo bons resultados, e isso é fruto de trabalho. Então, voltando para esse planejamento, ele fala, para recuperar esses 2 dias, quinta e sexta, trabalho em 2 períodos. Há quanto tempo a gente não vê isso acontecendo, meus amigos, no Flamengo? Há quanto tempo? Então, existe um planejamento, quinta e sexta, trabalho em 2 períodos. E eu não tenho dúvida que o Sampaoli vai aproveitar muito o rubro-negro. E talvez você esteja nessa condição desconfiado. O Flamengo em outras situações, quando teve a parada, o Flamengo quando voltou, não voltou numa boa sintonia, não deu muito resultado. Será que vai ser da mesma forma? Eu queria dizer para você, confie, meu amigo. Pode ser que os resultados sejam diferentes daquilo que a gente está projetando. Futebol não é uma ciência exata. Mas eu queria te dizer, diferente do que acontecia anteriormente, agora está acontecendo trabalho. A equipe está lá, ó, vai trabalhar. Então, sábado, domingo, dia de jogos, Sampaoli um trabalho constante. Sampaoli querendo, com sede de trabalho, e volta a dizer, não é só palavras não, meus amigos, não é somente palavra não, que ele quer fazer do Flamengo um time imbatível. E eu torci muito nesses últimos 3 jogos para que a gente conquistasse as 3 vitórias, porque seria um período de paz, onde a imprensa ia esquecer um pouco o Flamengo. O noticiário ia mudar um pouco. Que a todo tempo querem criar crise aí no Flamengo e não existe isso. Então as 3 vitórias vieram e isso está dando tranquilidade para o ambiente. Então os caras estão lá folgando 2 dias, descanse, aproveitem a família, mas tenho certeza que quando voltar na quarta-feira vai ter muito trabalho. E aí o Sampaoli vai ter uma semana livre de trabalho, meus amigos, o que ele não teve até então. É importante que isso seja falado, é importante que isso seja pontuado, porque isso faz muita diferença. E aí, ele tendo essa semana livre, eu tenho quase que certeza, teremos sim evolução na parte tática, na parte física, jogadores que estão aí mal fisicamente serão cuidados com mais carinho. Que bom que o Arrascaeta não foi convocado para a seleção uruguaia. Tivemos aí o Pedro, o Ayrton, o Varela e o chileno,
convocado para as suas seleções, mas o grupo, na sua maioria, está aí. Ou seja, podemos esperar sim evolução do Flamengo, franca evolução. E aí uma temporada que parecia perdida, meus amigos, o Flamengo encerra esse ciclo, então eu trago para vocês em 2 cortes. Os 6 primeiros jogos, que era normal acontecer, um Flamengo ainda meio que rateando, o Sampaoli conhecendo o clube, conhecendo o elenco, e ele consegue romper essa primeira barreira, o que foi muito importante. E aí inicia uma sequência de 10 jogos, que a gente está invicto, com 7 vitórias, com 3 empates, e com um trabalho de uma semana, meus amigos, eu tenho certeza eu não posso dizer, mas eu tenho muita esperança que o Flamengo virá muito mais forte. E logo em seguida, o Flamengo volta a jogar dia 22 de junho contra o Bragantino, logo em seguida joga contra o Santos e depois o outro jogo da Libertadores no dia 28 contra o Alcas, encerrando a primeira fase da Libertadores. Então, eu queria te pedir que você desse esse voto de confiança. Abrace o Sampaoli. Vamos realmente abraçar esse treinador e vamos juntos fazer essa corrente para que o Flamengo, sim, com o trabalho sendo bem feito pelo elenco e a torcida apoiando, eu tenho certeza que o Flamengo ficará muito forte. O Flamengo está vivo nas 3 competições, mesmo fazendo um planejamento pífio para a temporada de 2023, Sampaoli começa a consertar a rota e hoje estamos muito vivos no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Tríplice coroa, uma realidade ou não? Coloque aí a sua opinião. Você acredita que é possível ou não? Eu acredito, meus amigos. Eu acredito que é possível, sim. Vamos torcer. E, independente do resultado que a gente colha em 2023, tenho certeza que se essa tríplice coroa não vier em 2023, 2024, o Flamengo virá muito mais forte, com os reforços, com uma sequência de trabalho, Sampaoli iniciando, continuando, dando continuidade ao seu trabalho. Aí sim eu acredito num Flamengo muito forte. E é isso que a gente quer. Trabalho sério, trabalho. E o Sampaoli quer isso. O Sampaoli exige isso. E a gente tem que estar do lado do treinador, exigindo, cobrando o melhor dos seus atletas, dos seus jogadores, e aqui estaremos apoiando. Então aqui eu encerro esse vídeo. Coloque aí nos comentários o que você acha, qual é o seu pensamento. Não existe nem certo e nem errado. É apenas o meu pensamento, é a minha leitura. Coloque a sua aí. E aí eu certamente estarei lendo e a gente pode trocar mais uma ideia. Saudações rubro-negras e até a próxima, se Deus quiser.